Boa tarde, primeiro ano. Mais uma aula aí de biologia, né? A nossa quarta aula. Na nossa terceira aula semana passada, eu falei para vocês sobre mitose, né? Falei um pouquinho sobre mitose e meiose. Agora na aula de hoje, né, eu falei para vocês que a gente ia continuar aí falando, né, ainda sobre mitose e meiose, mas que eu ia apresentar as fases direitinho, como que tudo ocorre. Então vamos lá pela mitose. Lembram que mitose, né, é uma divisão relacionada à formação, né, regeneração de células danificadas, formação de estômago, pulmão, coração, todos esses órgãos é através aí, né, da mitose. Menos a parte sexual, né? Aí a parte sexual é a meiose. Então vamos lá falar um pouquinho aqui sobre o que ocorre em cada fase. Lembra que eu falei para vocês que tem as 4 fases, que é o prometo a Ana telefonar? Prófase, né? Metáfase, anáfase e telófase. Tem essa prometáfase. Só que essa prometáfase, muitos cientistas não utilizam ela, tá bom? É uma fase aqui que ocorre intermediária entre a metáfase e a prófase. Então, primeiro, eu tenho aqui uma célula, tá vendo esses xizinhos aqui que parece um X? É os cromossomos, é o nosso material genético que eu falei para vocês. Eles ficam onde? Onde fica o nosso DNA? No interior da célula, dentro do núcleo. Aqui, ó, é os fusos, né, que eu falei para vocês, ó. Essas linhas aqui são os fusos mitóticos, que é o que vai puxar os cromossomos um pouco para o polo norte e um pouco para o polo sul, para dar origem a essas duas células aqui no final, ó. Então, eu tenho aqui os centríolos, que é essas partezinhas mais amarelas aqui, uns quadradinhos, que funcionam como se fossem ímãs, que vão migrar aqui, né, e puxar essas fibras, e as fibras vão puxar o nosso DNA, que é os cromossomos. Então, o que ocorre nessa primeira fase? Nessa primeira fase, chamada de prófase ou profase, ocorre a condensação dos cromossomos, eles se unem, né? Esse nucleolo aqui, ó, que é essa parte roxinha, ele vai desaparecer, ocorre o desaparecimento do nucleolo, né? Que nada mais é do que o núcleo. Inicia-se a formação das fibras do fuso, que são essas fibrinhas aqui amarelas. Os centrômeros, né? Os centrossomos ou centrômeros afastam-se, que são essas partezinhas aqui amarelas. Eles se afastam indo um para o polo norte da célula e um para o polo sul, para polos distintos da célula. Então, ocorre o desaparecimento aqui do nucleolo e a aglomeração desses cromossomos uns próximos dos outros. Eles vão se unir aqui e vai desaparecer para ganhar aqui liberdade para esses cromossomos poder o quê? Andar por toda a célula. Na prometáfase, que é essa fase intermediária, ocorre, né, totalmente o desaparecimento do nucleolo, da carioteca, os cromossomos ficam mais juntinhos ainda, tá bom? Só que essa fase é igual eu falei para vocês, muitos cientistas nem trazem ela. Então vamos da prófase direto para metáfase. Metáfase vem de meio, de metade, os cromossomos estão alinhados, tá vendo? No centro da célula ocorre o alinhamento. Aqui eles estavam todos juntinhos, mas né, dentro do núcleo, dentro do nucleolo. Aqui o nucleolo já não existe, eles podem se aglomerar, todos centralizados no centro da célula. As fibras, tá vendo que estão interligadas, cada uma com um cromossomo. O centrossomo, que é os centrômeros também, cada um tá num polo, tá vendo? Aqui eles estavam indo, aqui eles já estão, ó. Um numa extremidade e o outro na outra extremidade diferente. Na anáfase, as cromátides irmãs, que são as perninhas dos cromossomos, vão se separar. Para que elas vão se separar? Para começar a dar origem aí a duas células, né? Duas células idênticas à mãe, duas células filhas idênticas à mãe. Na telófase vai ocorrer o surgimento vai reaparecer o nucleolo, aqui ele desapareceu, aqui ele começa a reaparecer. As perninhas aqui do cromossomo, que são as cromátides irmãs, né, vão ir para cada uma das células, vai ocorrer uma divisão do citoplasma. O citoplasma vai se dividir ao meio, formando assim dois novos citoplasmas, para dar origem a duas novas células. O núcleo também vai se duplicar, para dar origem a essas duas células filhas no final da telófase. Essas duas células filhas
vocês podem notar aqui, ó, que se a gente for aglomerar cada perninha dessa, porque aqui eu tenho aqui, ó, um cromossomo, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cromossomos. Só que esses 6 cromossomos, na verdade, eram 3 na célula mãe original. Por que que aqui tá 6? Eu esqueci de falar para vocês que antes que a mitose aconteça, tem que haver a duplicação dos cromossomos. Então, se é 2, vai para 4, né? Se é 4, vai para 8. Se é 3, no caso aqui que eram 3 antes aqui, vão para 6. Vocês podem notar que cada célula, se eu juntar uma perninha dessa com essa perninha, vai formar um cromossomo. Essa perninha com essa, mais outro, essa com essa, mais outro. Então, eu vou ter 3 cromossomos aqui e aqui também 3 cromossomos. Por quê? Porque houve essa duplicação aqui no início. Por isso que as células filhas são idênticas à mãe. Lembrando que essa mãe aqui já sofreu a duplicação do DNA. Então, é essa aqui a divisão de mitose, né? De mitose com todas as fases dela, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Surgimento de duas células filhas iguais, idênticas à mãe. Vamos agora para a meiose. A meiose, ela é dividida em duas fases. Lembra que eu falei que tinha a meiose 1, com algarismo romano 1, e a meiose 2, com algarismo romano 2. Os 4 nomes são os mesmos, viu? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembram que a primeira fase da meiose, que é a fase 1, é idêntica à mitose. Agora já a fase 2 vai ter umas diferenças que a gente já vai ver. Para que a meiose, esquece de meiose 1, meiose 2. Para que a meiose aconteça, tem que fazer todo esse procedimento e chegar nesse final aqui, ó, que é 4 células filhas só com a metade dos cromossomos da mãe. Aqui eu tenho cromossomos já duplicados, viu? Ocorre a duplicação dos cromossomos. Então, ocorre uma duplicação, como lá na mitose, o cromossomo, o DNA, se duplica para começar a divisão. Tem que haver essa duplicação. Então, nessa prófase 1 vai ocorrer o desaparecimento do nucleolo, a condensação dos cromossomos, que é a união desses cromossomos, a formação das fibras do fuso, os centrômeros indo aqui para cada extremidade da célula, como a gente já viu na mitose. Na metáfase, esses cromossomos vão alinhar, né, aqui na região central da célula, que chamam também de zona equatorial, placa equatorial, a linha do Equador, ela passa onde, né? No meio da Terra, né? Na parte central. Então, por isso que se chama aqui região, né? Equatorial da célula, ou região central. Na anáfase vai ocorrer a separação das perninhas, que é das cromátides irmãs, né? Que são as perninhas dos cromossomos. Na telófase vai ocorrer a separação do citoplasma, que é um processo chamado de citocinese, que eu não falei lá na mitose, né? É o mesmo nome, viu? Citocinese, separação do citoplasma. E aqui eu tenho a formação de duas células filhas haploides. Essas duas células filhas só tem, né? Até então aqui ocorreu como se fosse uma mitose. As células filhas aqui são idênticas à mãe. A mãe começou com 3 cromossomos, a filha vai terminar com 3. Agora aqui que começa a ficar diferente, ó. Vai começar a prófase 2, né? Depois da telófase 1 vem a prófase 2. Entre esse procedimento aqui, eu esqueci de relembrar vocês também, voltando aqui um pouquinho, me desculpem, que na prófase 1 tem um evento chamado de crossing over, lembram da aula passada? Esse evento é o que nos torna diferente uns dos outros. Por quê? Por que nos tornam diferente? Porque aqui vai ocorrer uma troca entre os cromossomos. Vocês podem ver que aqui os cromossomos estão, ó, coloridinhos, uma partinha verde, outra parte vermelha. Numa mesma perninha eu tenho uma coloração verde e vermelha junta, por causa desse crossing over, que é a troca entre partes dos cromossomos. Então, aqui eu tenho duas células filhas, né, iguais à mãe, e agora eu vou pegar essas duas células filhas e elas vão continuar sofrendo divisão. Vai correr a prófase 2, né, que é a formação aqui das fibras do fuso, vai formar essas fibras. Esse nucleolo, né, que é o núcleo aqui onde o cromossomo está,
né, internamente. Aqui ele reapareceu, aqui ele vai desaparecer novamente. Aqui esses cromossomos vão ficar alinhados na região equatorial da célula, que é na região central. Notem que o núcleo aqui, carioteca, né, que é a paredezinha do núcleo, desapareceu, não existem eles mais aqui. Na anáfase, que é a terceira, né, e penúltima fase, ocorre as cromátides irmãs se separam, né, indo para polos diferentes da célula, um para o polo aqui, né, o outro para o polo diferente. Agora aqui leste e oeste, né? Antes estava posicionado norte e sul, tanto faz, é polos. Eu só uso norte e sul para vocês terem uma noção de diferença. Uma vai para um local totalmente diferente da outra. Então a gente tem aqui a citocinese de novo, que é o citoplasma. Aqui vai sofrer um corte ó, ao meio, aqui vai sofrer outro corte ao meio, que é a citocinese, que é a divisão do citoplasma. E também um outro evento chamado de cariocinese, que é a divisão da carioteca. Então, aqui vai sofrer um corte no meio, essa metade vai ser uma célula, essa metade outra. Aqui vai sofrer um corte no meio, essa vai ser uma metade, essa vai ser uma célula, essa outra metade vai ser outra célula. Aqui, então, eu tenho a formação, né, o reaparecimento do nucleolo e a formação de 4 células filhas, diferentes da mãe. Por quê? Se eu for juntar aqui, ó, essas perninhas, se eu for juntar elas, vai dar o que aqui? Uma perninha com outra, um cromossomo, né, duplicado, e uma perninha sozinha. E aqui a mãe começou com 3, que na verdade foi duplicado e virou 3, né? Eram 3, né, e foi duplicado e virou 6, quer dizer, eram 3 na original. Cada filha aqui, vocês vão ver que vai ter 1,5. Porque se eu juntar essa perninha com essa, eu vou ter 1 e aqui meia, porque eu só tenho uma perninha. Essa com essa 1 e aqui meia. Essa também, né, com essa 1 e aqui meia. Essa com essa 1 e aqui meia. Então, cada célula dessa vai ter só 1,5, né, um cromossomo e meio, que é, na verdade, o DNA. E a mãe tinha 3. Então, metade de 3, 1,5, né, 1,5. Então, 1,5. Então, cada célula filha aqui, que é formada, é um espermatozoide, no caso, se for um homem. No caso, se for uma mulher, cada célula dessas formadas é um óvulo. Nesses eventos aqui, que costumam ocorrer, a síndrome de Down, por exemplo, várias síndromes, é na má formação aqui, ó, em uma dessas fases. Então, não ocorre uma duplicação aqui, errada e o cromossomo 21 aumenta uma perninha. Em vez de duplicar, triplica. Então, no par 21, eu tenho um cromossomo a mais. Então, é aqui, né, durante essa prófase que ocorre um erro genético aleatório. Ninguém decide ter esse erro, não tem nada que você possa fazer para evitar, né? Certas síndromes aí são genéticas. Não tem síndromes que são hereditárias, mas tem outras que não. No caso da síndrome de Down, não é hereditária, ocorre ao acaso. Não tem nada que justifique ela, viu? Nada que você possa fazer para evitar. Ela já foi comprovada mais em mulheres, né, que deixam aí para ter filhos mais velhas um pouco. Mas também eles não têm nada assim comprovado a esse respeito. Já aconteceram em meninas e mulheres jovens, viu, de ter filhas com síndrome de Down. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer. É uma má formação durante essa divisão chamada de meiose. Então, por hoje é só, viu? Na nossa próxima aula eu vou trazer aí atividades para vocês sobre mitose e meiose, sobre essas duas divisões celulares. Na aula de hoje eu quero que vocês façam esses 2 esquemas, né? O primeiro aqui, o esquema da mitose. O máximo que vocês puderem aí caprichar no desenho, melhor é, viu? Se ele puder ficar colorido, melhor ainda. Com todas as descrições, viu? Perto aqui de cada célula, viu? Não coloque longe, não. Se quiserem, podem fazer o desenho até na folha em forma de paisagens, né? No caderno aí deitado, tá bom? Então, faça esse desenho da mitose e o esquema da meiose completinho, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, viu? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus e uma ótima tarde a todos.